Danilo, tá aí atrás, esqueci. Danilo, esqueci que Danilo tá ali atrás, ali, ó. Danny Boy. Sofrendo aqui. Sometimes it's easy to ignore fits for getting old. Sometimes it's magic. Olá, amigos e telespectadores. O Rolê Imobiliário de hoje tem como convidado aqui o Eduardo Santana. Beleza, Renato? Parceirão nosso aí. O Eduardo é um cara que é especializado em financiamento, especializado em crédito imobiliário e também em imóveis, a venda de imóveis, Eduardo. Isso, corretor aqui da Locamax. Isso aí. Vai mostrar pra gente um empreendimento de altíssimo padrão na Serra. Mas antes disso, nós vamos bater um papo, vamos rodar um pouco pro Vitória, mostrar alguma coisa de padrão classe AAA para vocês que nos acompanham aí no Rolê Imobiliário. Vamos lá? Enquanto a gente vai pegando aqui o caminho da roça para visitar o imóvel, vocês vão acompanhando aí já, desde já, uma visita virtual ao imóvel espetacular, uma cobertura linear, uma cobertura duplex, na Praia do Canto, de 4 quartos, transformado em 3 quartos, com 3 vagas de garagem, uma vista incrível e um acabamento de primeira. Acompanhe o vídeo. Então, Renato, em 2012 a gente começou uma empresa, no caso da Sanog, né, trabalhando com consignados. Né, e acabou que... consignados, né? Isso. Só que estava um mercado mais saturado na época, já estava no final desse mercado, vamos dizer assim. E a gente foi convidado pela Caixa para trabalhar com financiamento imobiliário. Né, então, o meu irmão, no caso, é o despachante, eu trabalhava com a parte comercial dos financiamentos, atendendo diretamente o cliente que queria pleitear um financiamento para aquisição do imóvel. E você, então, foi esse primeiro contato que você teve. Como é que foi esse interesse por esse mercado? Foi necessidade ou foi um desejo antigo, latente? Na verdade, foi uma evolução pessoal e profissional. Né? O que aconteceu foi que, quando a gente começou esse negócio, eu comecei a me sentir profissionalmente mais satisfeito comigo. Né, atendendo o cliente diretamente, também a questão social, né, de você estar fazendo uma pessoa adquirir o imóvel dela, era uma parte que me chamava muita atenção. Você trabalhava com o que antes? Trabalhava na ArcelorMittal, né, eu trabalhei em manutenção mecânica, operação de ponte. Trabalhava de peão mesmo. De peão mesmo. 12 horas de turno, horário administrativo, hora extra, eu trabalhava assim. Uma mudança radical na sua vida, né? Foi exatamente, uma mudança muito radical, mas que foi muito boa, assim, profissionalmente e também na área pessoal também foi muito boa. E o segundo fator que me fez querer entrar nessa área de corretagem mesmo é a questão de eu estar começando a desenvolver ali um trabalho de corretor na própria área de financiamento, mas não tendo crédito e não sendo corretor efetivamente, eu não poderia estar exercendo essa atividade, e aí vem o interesse. É interessantíssimo porque é uma atividade totalmente correlata, né? A gente bate muito nessa tecla nas nossas reuniões da empresa, que principalmente no momento onde o mercado pede uma adequação, no caso um ajuste forte que estamos vivendo hoje nesse
momento no Brasil inteiro, principalmente o mercado imobiliário, que a gente vê da importância do profissional de venda ele ser um consultor de fato, ele agregar alguma coisa realmente, agregar no sentido de agregar, tá na moda falar, agregar mesmo para o comprador, o cliente, né? Poder dar para ele uma consultoria em despachadoria, explicar para ele sobre financiamento. Hoje mesmo você mandou um e-mail para o cliente, o Fabiano me copiou, nosso gerente, você ilustrando para ele das vantagens dele pegar uma linha de crédito pró-cotista, que ele estava já no HSBC do Itaú, se eu não me engano, né? HSBC e Banco do Brasil, né? Estava trabalhando com a linha de financiamento direto, aguardando a resposta do gerente. E como ele falou comigo na questão da possibilidade de utilizar a FGTS, mesmo que sendo pouco, é uma questão que eu achei uma possibilidade de trabalhar com a linha pró-cotista, né? Que a gente consegue adquirir imóveis até 400 mil. Que é dentro da faixa que ele está procurando. Que é dentro da faixa que ele está procurando, com uma taxa de juros menor no mercado, utilizando o FGTS. Quer dizer, o cara, se fosse um profissional despreparado, que não conhece nada sobre financiamento, ele certamente ia deixar o cara ver. Ia deixar o cara ver navios, avulsos, correndo risco, às vezes, de perder o negócio. Né? É verdade. Porque essa parte documental é uma coisa que antigamente ninguém nem se preocupava, né? Não sabia absolutamente nada. O gerente tratava de tudo. E agora hoje não. O corretor precisa de ter uma orientação, ele precisa saber como vender isso. Porque depois o cara tem um problema lá na frente, né? Aconteceu muito isso aí, nesses Minha Casa Minha Vida, com o corretor despreparado. Nem corretor não era muitas vezes, né? Era um consultor, mas não era um consultor. Vendedor de loja de eletrodoméstico, foi trabalhar como corretor. Isso. Não desmerecendo quem vende em loja de eletrodoméstico, mas é coisa diferente. Foi trabalhar como corretor e vendeu o negócio, depois não entregou, né? Com certeza. Uma das coisas que a gente vê muito assim é que a gente está vendendo um imóvel que é um bem que no mínimo são 30 anos aí no financiamento. Então não é a mesma coisa do que a pessoa vender um automóvel, vender um eletrodoméstico. Então certos cuidados a gente tem que ter na hora de fazer a venda. Uma relação de muito longo prazo, né? Exatamente. 30 anos, né? Até 35, né? Dependendo do caso. Dependendo do caso, né? A Sanog, a empresa de despachadoria, fica na Serra, né? Fica na Serra, no Centro Empresarial da Serra. Ok, passa o contato pessoal de colocar a tarde aqui embaixo, né? Qual é o telefone, Eduardo? 3065-5212 ou 3066-8383. E lá vocês tiram dúvida também, a pessoa quiser fazer uma consulta, quiser bater um papo. A gente não cobra o atendimento, o primeiro atendimento, assim, né? Depois que a gente fecha o negócio, que já gera os honorários, essa questão de fazer realmente o serviço. Mas tirar dúvidas, mostrar quais são as possibilidades, essas coisas a gente está aberto a atender. Até mesmo porque é isso que a gente quer trazer a pessoa para perto da gente, né? Se tornar a primeira opção, ser referência lá na Serra, em Laranjeiras, né? Interessante que você colocou que quem paga o honorário é o agente financeiro. Então, para o cliente que está buscando uma consultoria para poder contrair o seu financiamento, ele deve procurar, sem medo de ser feliz, um bom despachante, uma boa despachadoria de crédito imobiliário, e a partir daí, quem vai pagar o serviço é o banco. Então, ou seja, para o cliente é indiferente ele ir no banco ou fazer através de uma empresa como a Sanog. Aí tem um adendo aí, Renato. Porque o processo de financiamento, quem paga é o banco. O serviço de despachante, ele é um serviço à parte. À parte, claro, lógico, sem dúvida. São duas coisas separadas. Exatamente. Claro. O processo de financiamento, quem paga é o banco e você não vai pagar pelo financiamento, você não paga por aprovação de financiamento. Você vai entregar a documentação, vai seguir as orientações do despachante e ele vai fazer o processo e ele vai resolver com o banco. A questão do despachante, né, que gera os honorários e às vezes causa essa confusão para o cliente, é um serviço à parte, que tem a tabela dele no CRES. E ele estaria fazendo o que exatamente? Então, hoje o despachante a gente trabalha muito com a questão da regularização de imóveis e também para gerar a escritura dos imóveis que normalmente são financiados ou à vista, alguma coisa assim. Tem algumas situações que fogem um pouco daquilo que é típico, né? Vou lá fazer um financiamento, só gerar a escritura, pagar ITBI, mas tem situações que fogem um pouco, porque o imóvel ele tem uma história, então quando é um imóvel antigo, às vezes tem situações ali que você não prevê isso e foge um pouco separação que não foi averbada, exatamente. Um inventário que não foi averbado, questões de inventário, que não foi baixada. Exatamente, então são situações que às vezes você demanda, pessoa que comprou, foi morar no exterior, casou com uma pessoa de outro país, então tem situações que fogem da rotina e essas situações
Essa situação, normalmente, o despachante é a melhor, normalmente não é a melhor pessoa para poder estar resolvendo isso. Tem aquela situação que você vai vender um imóvel, pergunta a pessoa de documentação. Exatamente. Tudo certo, tudo certo. Mas tá tudo certo. Não quer te fornecer a cópia do documento. Não quer dar a cópia do Aí documento. na hora que chega, tem lá um problema que ele nem imaginava, nem ele sabe que tem, né? Isso é verdade. Por isso que o Netimóveis exige a cópia do documento do imóvel para evitar um problema Para na evitar frente. um problema na frente e ter segurança na venda. Claro, imagina, você está trabalhando na venda do imóvel. Uma das investindo. situações que a gente fica até assim, meio, sem saber, sem o que dizer na hora, é a pessoa que não entrega o documento, mas a certidão de ônus é um documento público. E é claro. E vai no cartório, você consegue buscar essa matrícula do imóvel. Né? Então, quando o proprietário entrega para a gente essa documentação, para os corretores da Netimóveis, né, para o despachante, ele facilita o nosso trabalho, porque isso dá agilidade na informação na hora da venda. O nosso e o dele também, né? Porque se ele dele quiser também. vender, Se ele quiser vender, ele tem o que imóvel tem que dele estar ajudando. já está todo limpinho, penteadinho para Exatamente. poder fazer Emitir a a certidão. operação, né? Bacana, cara, essas informações aí que a gente não, só circulam muitas vezes nos bastidores das Exatamente. imobiliárias, a gente poder levar isso O público aí público, fora. né? Vamos aproveitar que a gente está passeando de carro para falar de uma coisa que eu gosto muito também, que é de carro. E a gente da Locamax promoveu um rally, o primeiro rally de regularidade das montanhas, que aconteceu no último dia 18 de julho, no auge do inverno, capixaba na Serra. Saiu de Vitória, foi até Pedra Azul, um evento que reuniu 23 equipes. Tinha Aeroíris 64, tinha Carmanguia 67, Porsche 58, Mustang 92, tinha Fusca 76, Fusca 66, Fusca Turbo, tinha carro para tudo você imaginar. Foi um evento muito bacana, com o objetivo de fazer um merchan e também trazer alegria para as pessoas. Também com os nossos clientes, tinham muitos clientes da Locamax participando. Fique com as imagens agora aí. Eu acho que é melhor vocês assistirem do que eu ficar falando aqui, gaguejando aqui, dando aquela engasopada. Então com vocês aí o Rally Locamax das Montanhas. Espero que gostem. Depois a gente volta para falar mais sobre moto. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns. Hoje, Rally de regularidade da Locamax, pra gente dar um bicuda nessa crise aí, trazer um sorriso pro rosto, ser feliz, que o que vale nessa vida é fazer a vida. Vambora, galera! Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space like a true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Bacana, o evento terminou lá no final da Rota do Lagarto, meu carro ficou sem gasolina, ficou por lá. E aí você vê que bacana as pessoas tirando retrato, curtindo, né? Muito carro bonito, amarelinho, BMW, amarelinho polizado, Aeroíris, G4, o Santos, nosso diretor de prova. Tira uma foto aqui do tá filmando, vamos ver para as crianças. Aí, o velho aqui, o Júnior Sato aqui, ó. Valeu, primeiro de muitos eventos que eu vou proporcionar e patrocinar para vocês aí. Valeu, galera. The true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high.
pessoal, a gente voltando aqui do nosso break, aproveitar para mostrar um pouco do bairro aqui da Praia do Canto para o Eduardo, que não conhece muita coisa daqui. Eu quero mostrar para ele essa região, alguns pontos interessantes para chamar a atenção até, para você agregar mais valor no caso de uma venda, de um atendimento, tá, Eduardo? Beleza. E antes disso, a gente visita aqui virtualmente mais um apartamento de 4 quartos em Jardim da Penha, mais uma opção bacana para você que está em busca de um apartamento no bairro mais procurado, eu diria, de Vitória de Jardim da Penha. É incrivelmente procurado. Incrivelmente procurado. Leaving this town like a one-man parade, headed straight for the Pacific Blue. It seems all that I loved has been left far behind, all but hundreds of days without you. But it won't be long before I grow lonely, lonely, long before I grow lonely again. I'll be singing this song to remind me about you, singing this song so I never. Vamos entrar aqui pelo bairro e a gente vai conversando um pouco sobre os imóveis, Eduardo. Eduardo, você está trabalhando lá conosco há quanto tempo, hein, cara? Sua parceria está lá desde Início de fevereiro. início de fevereiro, né? E foi interessante a forma como você surgiu. A gente abriu vagas, né? E Um anúncios, processo né? seletivo aí pro E- YouTube. Pedimos que enviasse o vídeo e você enviou um vídeo lá vendendo o peixe do Eduardo Santana. Foi selecionada. E foi muito bacana aquela seleção, porque entrou você e o Daniel, né? São dois caras que estão dando um resultado muito bom, né? O que você pode dizer que está sendo um grande segredo? Porque você já está conseguindo um resultado efetivo, um resultado consistente. Né? Como é que é isso, Eduardo? Qual que é a sua Minha pegada, né? é, Não, eu estou trabalhando com um número limitado de captação, não que eu não esteja captando, se aparece eu estou fazendo. Mas tento trabalhar com um número limitado para poder conseguir dar feedback aos clientes, né? Nem sempre a gente consegue dar aquele feedback que a gente espera, mas tem que trabalhar com feedback. Tanto que quando eu faço o feedback, os clientes falam: Eduardo, eu estou pensando nisso aqui, estou pensando em fazer uma coisa parecida e tal. você está Então, trabalhando isso- mais em cima de qualidade. Né? Qualidade, mas focar mais no cliente. Né? E eu estou trabalhando também com essa questão da captação direcionada. Né? Então tem um cliente que está procurando tal imóvel, então eu vou pegar esse cliente, vou procurar esse imóvel. Né? Se tem na rede, a gente olha primeiro dentro da rede se tem, se não tem a gente procura e tenta trazer esse imóvel, né, para esse cliente. E é questão muito de contato assim, e conhecimento também, né? Porque quando eu entrei na Locamax em fevereiro, a evolução de profissional e conhecimento tem assim, aumentado assustadoramente, né? Vamos dizer. O que você tem feito para aumentar a sua qualidade de trabalho, aumentar as suas possibilidades de venda, aumentar os seus ganhos? O que você tem feito? Então, o primeiro passo é eu tento procurar os corretores que são mais experientes. É uma coisa que eu sempre fiz, porque como eu trabalhei na Celomital, a gente tinha aquela questão do padrinho, então a gente sempre buscava primeiramente ouvir a pessoa mais experiente falar assim, o caminho das pedras, né? Como é que é esse negócio de padrinho? Quando você é um profissional, um trainee, quando você está entrando numa empresa, a empresa estipula um padrinho para você, até mesmo pela questão de segurança, né? Como é uma empresa de risco 4, né? Que você está diariamente convivendo com o risco, é importante a presença do padrinho, não só para ensinar a profissão, mas também para garantir a sua segurança. Bacana, legal. Então, isso eu senti muito na Locamax com você, Fabiano, Marcelo, que sempre está antenado, me passando as dicas para trabalhar melhor, e eu tenho absorvido muito os fatores positivos disso aí. Leitura, né? Eu comecei a ver mais essa parte de corretagem, né? Antes eu era muito bitolado na questão de leitura e você... Você leu o livro do Eduardo Coelho, né? Você leu, né? Eu li o livro do Eduardo Coelho. Muito bom esse livro. Esse livro, inclusive, eu vou recomendar para o telespectador que quiser saber mais sobre imóvel, leia esse livro. A gente vai colocar o título dele aqui embaixo, o livro do Eduardo Coelho. Vou até tirar uma foto da capa e mostrar para vocês. Esse livro aqui que vocês vão ver agora
é um livro que é leitura obrigatória para quem está iniciando a iniciando a profissão. profissão. Então foi uma coisa que abriu muito minha cabeça, então eu comecei a ler mais, não assim livros totalmente, mas mais notícias também, internet, procurando, pesquisando também em outros sites, né, fora, pessoas que estão vendendo, às vezes, eu quero vender, sou proprietário, não quero pagar a comissão do corretor. A gente tenta trazer à luz que a função do corretor é importante. Claro. Né, e tem muita gente que tem comprado essa ideia. Claro. Então eu tenho tentado abranger essas linhas de atendimento, porque eu Você acho que está tem me dado buscando conhecimento para te dar segurança. Né? Exatamente. Quanto mais estuda, menos tem suor nas mãos de ansiedade. Exatamente. Isso é interessante. Você tocou num ponto agora, que ele é um ponto que eu gosto muito de abordar, que é com relação à questão do papel do corretor de imóveis. Né? Muitas vezes, alguns proprietários ainda hoje, procuram fazer a venda sem o corretor, achando que está fazendo uma economia em não pagar. Claro, pode ser que sim, obviamente, claro, mas pode ser que não. A maioria dos casos é não. Além do que, tem uma situação que o corretor, ele deixa a relação entre comprador e vendedor muito mais isenta. Ou seja, não tem muito milindre para falar as coisas. Tendo intermediário, você consegue uma solução melhor. Mais, a solução sai melhor. Por exemplo, você tem vamos dar um exemplo absurdo, um conflito no Oriente Médio. Tem que ter mediador. Sim. Com o mediador, há muito mais possibilidades de haver um acordo. Então, tendo um mediador, que é o corretor de imóveis, tem muito mais possibilidades de haver uma venda. Com certeza. Muitas vezes, a comissão que é paga, ela é muito inferior a um desconto que o próprio corretor poderia conseguir na compra do imóvel. Com certeza. Muitas vezes a comissão que é paga, ela é muito inferior até mesmo a um desconto que o proprietário deu na venda sem ter noção de mercado. Muitas vezes a comissão paga, ela não representa nada em face de uma péssima avaliação que foi feita sem base empírica nenhuma para aquele imóvel. A pessoa pode estar trabalhando a mais ou a menos. Então o corretor ele traz a segurança para a operação. A segurança comercial, em primeiro lugar, né? Porque está tratando com um profissional que sabe estabelecer preço através de métodos científicos, no caso da matriz do KNAI. Exatamente. A gente está treinando muito isso lá. Né? E, em segundo momento, através do amparo legal. E essa venda essa operação tem sendo acompanhada por um corretor. Porque esse corretor ele tem responsabilidade no novo Código Civil intrínseca a essa operação. Exatamente. E Então, tem um conselho em cima desse corretor ainda para regular a atividade. Claro, lógico. Eu vou te dizer um caso. Recentemente eu fui comprar um computador, não vou citar o nome da empresa, por questões eu acho que não vale a pena ficar metendo pau nos outros, mas eu comprei um computador pela internet. E eu tive um problema com esse computador. Rapaz, você acompanhou lá que eu passei, né? Passei o inferno. Uma besteira, foram 3 meses. Se eu tivesse uma loja, uma porta, um estabelecimento que eu tivesse comprado, nem que eu tivesse pagado mais caro nesse caso, teria valido a pena. Enfim. Eu já tive a situação inversa. Eu comprei meu notebook numa empresa especializada em notebook. Consegui um preço menor e a qualidade do notebook também muito maior do que estava numa loja que vendia virtual ou loja que vende vários tipos de produtos. É o caso do corretor de imóveis. Exatamente. Você tem quantos anos, Eduardo? Eu tenho 31. 31. E você é daqui de Vitória mesmo? Vila Velha, Serra? Nasci em Vitória, mas fui para a Serra em 91. Desde então moro na Serra, em Valparaíso e de lá não saí mais. Você acompanhou tudo, né? Acompanhei o crescimento do bairro assim, bem de perto. Nessa época de 91, na época eu frequentava o Serra Bela Clube. Serra Bela Clube, Domingueiros, o Rapa sempre ia lá. Valparadise, a gente falava. Valparadise. E Orange City. Tinha negócio dos pegas lá na Avenida Central. Tinha o pessoal que fazia essas doideiras aí. Era o maior barato. Hoje em dia não pode mais nada, né? Não pode nada. Nós estamos vivendo um estado totalitário, você não pode fazer mais nada hoje. Tudo é proibido. Bom, esse rolê imobiliário de hoje, um rolê bem rolê mesmo, passeando pelas ruas dessa linda Vitorinha, aqui pelas ruas da Praia do Canto e Ilha do Boi, se despede de vocês, mostrando, como prometido no início do programa, um empreendimento espetacular. O Eduardo vai falar um pouquinho sobre esse empreendimento, antes dele apresentar para vocês, lá na Serra, o empreendimento da Carlos Gimenez, que é espetacular. A CG é uma construtora que é top. O que é o empreendimento, Eduardo? Empreendimento contemporâneo Contemporâneo, o nome do empreendimento. Contemporâneo Residence.
ele é diferente de tudo que a gente vê ali na região, né? A gente está acostumado a ver aqueles condomínios com vários apartamentos aí, com 500, 700 apartamentos. Lá vão ser condomínio com 2 torres, 60 apartamentos cada uma delas. A gente está com a primeira agora pronta no final de julho. Um lazer enorme integrado, né, entre as duas, né? Exatamente, o lazer integrado como se fosse uma cobertura aqui na Praia do Canto. O lazer fica na cobertura, né, vamos dizer assim. E a questão do acabamento também é diferente do que a gente vê na região. Porcelanato, a pintura, as portas, é totalmente fora do padrão. E um preço que é acessível para aquilo que você está comprando lá. É um pouco acima do que você vê na região, mas a qualidade e o acabamento fazem ser dessa forma. Então esse é um exemplo que muitas vezes uma economia pequena representa uma perda gigantesca. E muitas vezes pagar um pouquinho mais, você ganha muito mais. Muito mais. Menos é mais. É mais. Né? Esse caso aqui, mais é muito mais, né? É mais, é muito mais. Da Locamax. E aí galera, meu nome é Eduardo Santana, sou corretor da Locamax e vou mostrar para vocês uma ótima oportunidade aqui em Laranjeiras, que é o Contemporâneo Residência. Vamos lá? O empreendimento contemporâneo é uma excelente oportunidade aqui em Laranjeiras. Nós temos um prédio com 12 pavimentos, 5 apartamentos por andar. Isso te dá uma sensação de privacidade muito maior, que são 60 apartamentos no total em uma das torres, e com a segunda torre que está por vir serão um total de 120 apartamentos no empreendimento. Nós temos aqui no primeiro andar um window diferencial, que é um ganho de área, onde você, por exemplo, pode colocar em torno de 4 ou 5 carros aqui na vaga de garagem. É um diferencial também dentro do empreendimento contemporâneo e fora as outras coisas que você pode estar fazendo aqui nessa área verde imensa. No empreendimento contemporâneo nós temos 3 tipos de plantas. Nessa em especial de 3 quartos a gente tem uma área total de 196 metros quadrados aproximadamente, pois temos uma planta de 3 quartos de 79 metros quadrados de área privativa interna, né, e mais esse ganho de área em torno do apartamento. Esse é um apartamento decorado de 2 quartos. Ele possui a planta de 55 metros quadrados aproximadamente. Bem pessoal, então esse aqui é o empreendimento contemporâneo, né? Para você que quiser saber mais detalhes e informações sobre o empreendimento, entre em contato comigo pelo 99870 4508. Eduardo, obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço, valeu, eu Renato. fazer elogio, Eduardo é um cara que, uma coisa que ele não disse, mas o que está levando ele ao seu lugarzinho, ao sol, é o esforço. O garoto é esforçado, é muito esforçado. E sem esforço não tem nada que chega por acaso, ok? Valeu, pessoal. Valeu. Beijo, um queijo a todos. Obrigado por acompanhar-nos aí no Rolê Imobiliário. Valeu.